Olá! A pandemia no Brasil segue descontrolada. Março foi o mês mais letal em um ano, registrando mais de 66 mil óbitos por Covid-19. Enquanto isso, a vacinação segue em marcha lenta e prejudicada por informações falsas. Na entrevista central de hoje, recebemos Mariana Varela, editora do site Dr. Drauzio Varela. Ela descreve os tipos de vacina disponíveis no país, desfaz as mentiras sobre a campanha de vacinação e revela a importância da imunização para vencer o vírus. Continue aqui com a gente. Eu sou Larissa Gold e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. A Anvisa autorizou nesta quarta-feira, dia 31 de março, para o uso emergencial no Brasil, a vacina desenvolvida pela Janssen. Ela tem eficácia global de 66% e, em casos graves, pode chegar a até 85,4%. Diferente das outras vacinas aplicadas no Brasil, a da Janssen precisa apenas de uma dose. O acordo com o laboratório e o governo brasileiro prevê a oferta de 38 milhões de doses. Enquanto a vacinação não avança, a solução mais eficaz no momento é o isolamento social. Acontece que a medida, sem o apoio do auxílio emergencial, tem consequências duras para a economia. E o cenário não é nada animador. Nayata Wani traz os novos dados do IBGE. Eles apontam que mais de 14 milhões de pessoas estão sem emprego, o pior índice da série histórica do levantamento. Nacional. (14,3 milhões de pessoas. Essa é a quantidade de desempregados no Brasil. De acordo com o IBGE, em relação a outubro de 2020, são 211 mil pessoas a mais. A taxa média de desemprego, que atingiu 14,2%, cresceu 3 pontos em um ano, o maior índice registrado em todo o período. A cientista social Valéria Martins expõe que os impactos do desemprego afetam fortemente a população pobre brasileira. E aí a gente percebe como que é sistêmico, né? Como que os mesmos grupos sociais que já sofrem com o desemprego, com a precarização do trabalho, com a precarização da saúde, com a desvalorização dos trabalhos, com a informalidade, como que essa mesma população, como que esses mesmos grupos sociais, eles permanecem dentro dessa lógica de precariedade. Ainda segundo o IBGE, no último trimestre de 2020, a taxa de desemprego entre as mulheres foi maior que a dos homens, totalizando 16% e 11%, respectivamente. Os índices são ainda superiores entre pessoas pretas, que somam 17,2% de desempregados. A taxa entre pessoas brancas é de 11%. Gabriela Lima está desempregada há 6 meses e expõe as dificuldades econômicas que tem enfrentado sem uma renda fixa. A principal dificuldade que eu tenho é da estabilidade para as minhas filhas, da condição para elas de seguir em frente. E os desafios financeiros são justamente de estabilidade, né? É de mudança de hábitos, é de mudança de perspectiva, é de vislumbrar um futuro ainda muito incerto. Comparando com o mesmo período do ano de 2020, o total de empregados com carteira assinada caiu 11,6% e a taxa de informalidade subiu para aproximadamente 40%. Mais de 34 milhões de trabalhadores na informalidade. O auxílio emergencial, que ajudou a conter uma grande queda na economia no ano passado, acabou em janeiro e deixou milhares de famílias desamparadas neste cenário de desemprego. Valéria afirma a importância de políticas públicas que garantam a renda dessas famílias. Não há como sairmos dessa situação, desse cenário, se não tivermos políticas públicas que de fato cheguem até a população que necessita. Então, a população que acabou entrando nas estatísticas de extrema pobreza, que perderam o emprego e que precisam suprir as suas necessidades básicas. Segundo a Fundação Getúlio Vargas,
Entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, aproximadamente 18 milhões de pessoas voltaram à pobreza. Números que estão intimamente ligados aos milhões de desempregados brasileiros. O Brasil poderia ter largado na frente na aquisição das doses da vacina e evitado essa crise econômica com longa duração. Mas o movimento anti-vacina do presidente, a dificuldade na aquisição das doses e as notícias falsas têm atrapalhado o avanço da imunização. A nossa convidada de hoje da entrevista central, Mariana Varela, editora do site do médico Drauzio Varela, nos explica os detalhes dos imunizantes adotados no Brasil e desfaz mitos sobre a vacinação. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. Conosco a jornalista Mariana Varela. Ela é editora-chefe do portal do Dr. Drauzio Varela. Ela é especialista também em jornalismo de saúde e vai conversar conosco sobre o atual estágio da pandemia. Mariana, seu tempo é curto, a gente agradece a sua disponibilidade para essa entrevista. Imagina, eu que agradeço, Jonatas. Obrigada a vocês. Março foi o mês mais letal da pandemia no Brasil, quiçá da história do país. Mais de 66 mil mortos. É possível, Mariana, mensurar a culpa das fake news e da desinformação nesse número de vítimas? Eu acho que, por enquanto, a gente não tem muito como mensurar, né? Acho que isso vai precisar de estudos e de avaliação mais para frente, mas a gente não tem dúvida que as fake news, a desinformação, tem um papel muito importante no desenrolar da pandemia, né? A gente viu aí muita gente defendendo políticas equivocadas, como tratamento precoce, entre outras coisas que certamente tiveram impacto na pandemia, não tenho dúvida disso. Falando de vacina, Mariana, temos mais uma vacina agora aprovada para uso no Brasil, né? A da Janssen. Mas o ministro da Saúde reduziu a previsão de doses para abril. Você pode nos apresentar, nos dados que você estuda, um panorama de como está a vacinação no Brasil? Olha, Jonatas, nós demoramos muito, né? A gente atrasou muito, a gente perdeu muitas oportunidades de compra de vacina, né? A Pfizer ofereceu vacina para a gente no ano passado, outros países fecharam acordos antes da gente, então a gente ficou muito atrasado mesmo. E agora estamos correndo atrás do prejuízo. A gente tem alguns acordos saindo agora, só que a gente tem que lembrar que o mundo todo está atrás dessas vacinas. Então, a gente fecha acordo agora, a gente vai conseguir vacina mais para frente só. Porque as empresas, as farmacêuticas, têm que honrar os acordos que fecharam antes, com outros países antes da gente. Então, por isso que tem esses reajustes de números, de previsões de não sei quantos milhões de vacina, depois o Ministério recua, porque depende de muitos fatores, não depende só de fechar esses acordos agora, né? A gente perdeu tempo e a gente agora tem que correr atrás do prejuízo mesmo, ir atrás de novos acordos e sabendo que as vacinas vão chegar em maior número a partir do segundo semestre, né? O ideal, né, já era a gente ter uma campanha de vacinação nacional coordenada pelo Ministério da Saúde, como a gente sempre fez, né, através do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, para outras doenças, né, como, enfim, inúmeras doenças infectocontagiosas. Esse seria o cenário ideal, né, que o governo centralizasse, comprasse as vacinas e a partir daí distribuísse para os estados e municípios de acordo com as prioridades do Programa Nacional de Imunizações, estabelecido num bom plano nacional de imunizações. Só que a gente está atrasado mesmo, então os estados e municípios começam a correr por fora para tentar levar a vacina para a população. Mas a gente sabe que isso não é o ideal, né? O ideal seria mesmo que a gente tivesse isso de forma organizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, obviamente, mas que isso tivesse uma coordenação nacional. Você falou de uma coisa importante, que é essa previsibilidade da compra. E o presidente Bolsonaro tem um argumento que parece crível para a população, que diz que ele tem dinheiro e que está procurando uma vacina com menor preço, que as pessoas têm que procurar ele porque ele tem dinheiro. Você pode nos explicar por que isso não é assim, porque a compra de vacina precisa ser planejada? Olha, as farmacêuticas, por exemplo, pegando o exemplo da Pfizer, que fez uma proposta para o Brasil, né, eles organizaram, né, conseguiram desenvolver uma vacina e a partir daí os estados, os países começaram a manifestar interesse. Então, eles ofereceram propostas para quem os procurou.
No caso do Brasil, eles ofereceram propostas para o Brasil ano passado que foram ignoradas, não tiveram, primeiro foram recusadas, né? No caso da Coronavac também, o Butantan fez propostas que foram ignoradas no começo, até fechar o acordo em janeiro deste ano, quer dizer, tarde, perto do que outros países fizeram. Então, na verdade, as farmacêuticas fizeram propostas para o Brasil. Não é verdade que o governo quer comprar e ninguém oferece. As farmacêuticas, os institutos fizeram propostas. O Brasil ignorou algumas, negou outras, né, apostou muito na vacina da AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, mas a gente já sabe que para um país do tamanho do Brasil não é possível apostar numa vacina só, porque a gente não vai ter como produzir uma vacina só para todo mundo. E isso não foi uma estratégia usada em nenhum país, né? Todos os países estão apostando em várias vacinas, porque todos os países querem vacinar a maior parte da população de forma mais rápida possível. Mariana, você tem o hercúleo trabalho de combater fake news no portal Dr. Drauzio Varela. Como está a confiança das pessoas nas vacinas? A população brasileira, no geral, acredita e confia nas vacinas. Se a gente for comparar, por exemplo, outros países que têm movimentos anti-vacinação muito mais fortes que o nosso, como países da Europa e os próprios Estados Unidos, né, tem movimentos anti-vacinas muito fortes. A gente, como aqui no Brasil, a gente sempre conseguiu vacinar bem e a maior parte da população de forma gratuita, as pessoas confiam nas vacinas. A gente vê aí, quando abrem, os postos de vacinação estão abrindo para os grupos prioritários, filas enormes por todo o país, né? Às vezes pessoas idosas com problemas de saúde graves que ficam em pé na fila horas, quer dizer, as pessoas querem se vacinar, né? São poucas as pessoas que não acreditam, que não confiam na segurança e na eficácia das vacinas. Por isso que dá pena também da gente ver esse desperdício no Brasil, porque se a gente tiver vacina, a gente sabe vacinar, a gente tem adesão da população. O feriadão de 10 dias em São Paulo não veio em conjunto com medidas restritivas de circulação. Esse fato pode causar um efeito contrário ao que se deseja, que é a diminuição dos contágios? Como a gente não tem, né, Jonathan, uma coordenação nacional dessas medidas, os estados e municípios estão tentando se virar como eles podem, enfrentando lobbies aí de comerciantes, de empresários que obviamente estão sofrendo com as medidas restritivas. Por isso a gente insiste sempre que as medidas restritivas devem vir acompanhadas de amparo socioeconômico, tanto para a população como para os setores da economia que sofrem mais com as medidas restritivas. Isso não aconteceu, então os estados e municípios estão se virando aí como podem. No caso de São Paulo, houve um medo de que esse feriado muito prolongado fizesse as pessoas viajarem para o litoral, por exemplo, né? Tanto que prefeitos de cidades do litoral de São Paulo decretaram lockdown nos fins de semana para evitar que a população de São Paulo fuja para lá e lote todas as praias, os restaurantes, enfim, o que tivesse aberto. Então eles fecharam tudo. Vamos falar de cultura? Nada melhor do que o sorriso, não é mesmo? A dica de hoje é de Vanessa Rosa. Ela nos recomenda o segundo festejo Raízes do Riso, que exalta a comicidade negra em confluência com os saberes indígenas. Vamos conferir? Parada Cultural. Olá, eu sou a Vanessa Rosa, matriz gestora do Terreiros do Riso, e estou passando aqui para convidar você a acompanhar a programação online do segundo festejo Raízes do Riso, que acontece entre os dias 5 a 11 de abril. Esse festival contempla os saberes sobre as comicidades negras e a alegria como fundamento presente em diversas produções culturais negras em confluência aos saberes indígenas. São mais de 70 artistas que enaltecem os saberes sobre a alegria como forma de denúncia, celebração e resistência. São 7 dias de programação, recheadas de rodas de conversas, oficinas, shows, espetáculos, documentário e muito mais. Para acompanhar a programação do segundo festejo, basta acessar as redes sociais do Terreiros do Riso, como YouTube, Facebook e Instagram. Vem com a gente! Laroie Mojubá, o riso pede passagem. Já anotei a dica da Vanessa. Eu fico por aqui e não custa nada lembrar. Estamos em um momento grave da pandemia. Use máscaras, álcool em gel e, se puder, fique em casa. E lembre-se, a vacina é fundamental para vencer o vírus. Obrigada pela audiência e até mais!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.